Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Assim sendo, eu hoje trouxe como convidado para o podcast Mávio Alberto, escritor e empreendedor. Seja bem-vindo, Mávio Alberto. Muito obrigado, Alberto, muito obrigado. Então, qual é o sentimento de partilhar aqui conosco aquilo que serão os 60 e poucos minutos de sabedoria por parte do Mávio? Realmente é uma honra estar aqui. Gostei muito do local, porque é um local também muito lindo. Já para elogiar o podcast, gostei da iniciativa. Pois. Eu estou muito grato por estar aqui e eu tenho a certeza que a informação que vou partilhar aqui vai ajudar muitos jovens a mudarem a sua mentalidade. Muito bem. Mávio Alberto, então, qual é o percurso do caríssimo Mávio escritor, antes de entrarmos para o Mávio empreendedor? Certo. Como o Mávio Alberto se tornou escritor? Certo. Como é que eu me tornei escritor? É uma história um bocadinho engraçada até, porque isso foi em 2017. Comecei a escrever primeiro poesias e não textos reflexivos na internet. E após um tempinho, depois de um tempinho, comecei a fazer textos que mais refletiam sobre a sociedade. Okay. Isso no movimento de muita cadeira, senão depois vai sair do enquadramento. Yeah. Isso nas redes sociais, como no Facebook. Boas. Uhum. Então, e textos reflexivos, certo? Comecei com textos poéticos. Poéticos. E agora escreve sobre? Textos reflexivos sobre a sociedade. Sobre a sociedade. Que influencia o comportamento dos jovens. Ok. E assim sucessivamente. E já tem uma obra lançada nestes moldes? Não tenho uma obra lançada, só tenho vários textos por aí dispersos. Ok. E quando é que pretende unir esses textos para transformá-los em uma obra literária? Eu já estava trabalhando em 2 livros. Em 2018 comecei a escrever um livro. Só que acontece que por algumas situações técnicas perdi o livro. O conteúdo nesse caso. Certo, e estou procurando agora reescrever novamente. Mas é muito difícil, Mávio. Então já teve um material completo, deixou passar. Mas o que acontece é que há falta de tempo atualmente. Eu me focava anteriormente como escritor. Ok. Mas atualmente já não estou tão focado na escrita. Pois. Desde que comecei a empreender. Pois. Porque eu acredito que quando queremos fazer alguma coisa é necessário que a gente foque apenas em uma no princípio. Okay. E a partir daquilo surgem outras coisas. Ok. Então, qual é o seu maior objetivo como escritor? O que é que o Mávio, do ponto de vista da literatura, quer trazer para os jovens? Do tipo, eu vou ser o futuro Pepe Tela em Angola? Vou ser o José Luís Mendonça? Qual é a sua perspectiva no que diz respeito à literatura? Eu sei que impactar os jovens é importante e penso que ser o desejo de muitos que escrevem, muitos que criam determinados tipos de conteúdos. Então, qual é a sua perspectiva? Eu me identifico mais com textos poéticos, nesse caso. Textos mais melancólicos ainda assim. Pois. E a maior parte dos meus textos ajudam os jovens a saírem da depressão, se assim posso dizer. Por que a depressão? Porque são textos que falam um bocadinho daquilo que as pessoas depressivas passam, mas ninguém fala. Porque as pessoas não têm muito olhado para a depressão hoje em dia, pensam que ainda é frescura. Por isso é que eu procuro focar mais na depressão e ajudar os jovens a se livrarem disso. Até porque a depressão é um problema que pode afetar os jovens de várias maneiras. E pode fazer com que os jovens não desenvolvam. Pronto. Pode citar aqui uma delas, por exemplo, para que a nossa audiência saiba? Por exemplo, a falta de autoapreciação. Um jovem que esteja em depressão não se aprecia e não consegue ver o que consegue fazer, o que consegue causar de positivo na vida das outras pessoas. Esse é um dos problemas também que pode fazer com que um jovem que esteja em depressão
pode passar. Mas, assim, eu compreendo plenamente a necessidade que tens de trazer este tipo de textos reflexivos para que os jovens saiam dessa situação. Mas o seu foco, no que diz respeito à literatura, será simplesmente os jovens? Porque, assim, imagina, hoje em dia a juventude lida com vários problemas, de tipo falta de emprego, dificuldade de acesso à escolaridade. São inúmeros os problemas que afetam a juventude. E, entretanto, achas que com estes textos simplesmente estarás focado para um grupo simples de jovens? Sobre o que eu escrevo realidade, escrevo vidas, o que as pessoas passam na sua vida. Não escrevo simplesmente o que os jovens passam. Até porque falar de jovens é falar também de adultos. Sim. Porque jovens estão conectados com adultos automaticamente. E isso é inegável. Então, se eu escrevo sobre um jovem, é óbvio que um adulto também possa relacionar-se com o texto. Porque uma vez já foi adulto e se calhar... E também uma vez já foi jovem. Uma vez já foi jovem, isso. E tem jovens e tem adultos que também ainda têm a vida como se fossem jovens, se assim posso dizer. Por isso é que chamamos alguns adultos de infantis, por causa do comportamento que apresentam. Então, tem certos conteúdos em meus textos que eles automaticamente podem identificar-se. Não que os textos sejam direcionados diretamente para os jovens, mas que os jovens são as pessoas que mais passam por esses problemas na atualidade. E também pelo facto de serem a maioria, né, da população. A maior parte da população é jovem. Uhum. Então, Albert, diga-me lá, qual é a sua perspectiva de hoje em diante no que diz respeito à literatura? Estamos a ver que o ano está a terminar. O que é que o Alberto, o que é que vamos esperar do Alberto do ponto de vista de novidades para 2024? Bem, o que é que podem esperar em 2024? Podem esperar uma autêntica evolução, como escritor mesmo da minha parte, porque sou uma pessoa que observa muito o comportamento humano. E uma das coisas que eu mais foco em meus textos, não só em texto, também em meus vídeos, porque tem os vídeos que eu faço no TikTok, eu procuro sempre falar sobre como os ambientes influenciam o comportamento de qualquer pessoa. Sim. E olhando para os meus vídeos, você consegue notar que quem vê aquele vídeo consegue fazer mudança em sua vida. E é claro que em 2024 vocês verão um jovem capaz de ajudar muito a juventude angolana a desenvolver-se. Pois, por via do conteúdo que partilha na internet. Certo. Até porque eu vejo que a juventude angolana, principalmente aquela que consome o TikTok, costuma consumir muito conteúdo fútil, conteúdo que não ajudaria a desenvolver psicologicamente ou não ajudaria a focar nos seus próprios objetivos. Então, quando eu venho com os vídeos que eu faço na internet, são com o objetivo de ajudar as pessoas a manterem o seu foco. Porque eu digo que existem várias pessoas, eu costumo ver que existem várias pessoas querendo alguma coisa, mas fazendo o oposto. Ok, não querem, exatamente, é aquela questão de terem caminhos alinhados aos objetivos. Querendo alguma coisa, fazendo o oposto. Eu vejo médicos consumindo conteúdos sobre mecânica. Eu vejo professores... Mas não é errado um médico consumir conteúdo sobre mecânica? Sim, não é errado. Não é errado. Então qual é a... Mas vou explicar já a frase. É o seguinte: se eu quero ser um médico, o conteúdo que eu vou pesquisar na internet não é sobre mecânica. Eu vou pesquisar conteúdo de medicina para poder me tornar um médico. Aqui a ideia é mostrar o verdadeiro foco. Não que não seja necessário o médico conhecer um bocadinho de mecânica, porque pode realmente andar com um carro e precisar trabalhar no assunto. Sim. Mas refiro-me a foco. Okay. Quando se fala de foco, a pessoa não pode focar em duas coisas de uma vez. Sim. Simplesmente uma e depois outra. Exatamente.
É realmente isso. O foco é das questões que acabam por colidir com a falta de foco, neste caso, acaba por colidir com muitos objetivos dos jovens. Quem não tem foco hoje em dia não consegue atingir determinados objetivos, porque as pessoas acabam por pegar tudo e depois não fazem nada. Realmente. Então faz parte daquelas questões de ordem superior, tipo, quando as pessoas querem atingir determinados níveis, são obrigatórias, são obrigadas, melhor, terem foco e para poder seguir. Alberto, eu vou querer que o Alberto explique um bocado do Alberto empreendedor. Quem é o Alberto empreendedor? Onde é que empreende e como começou a empreender? Essa história não é longa. Sim. Mas é uma história um bocadinho, acredito que seja motivacional. Boas. O que é que acontece? Em 2022 comecei a trabalhar numa empresa internacional, se assim posso dizer, numa escola internacional, como professor de inglês, e o meu salário era 56 mil kwanzas. E na época eu estava também na universidade e o meu pai pagava a minha universidade. Só que depois de um tempo eu comecei a notar que estava ficando muito sobrecarregado. A universidade à noite, o trabalho durante todo o dia. E aquele todo o peso que eu estava a sentir fez com que eu tomasse a decisão de escolher uma das coisas. Entre a universidade e o trabalho. Como eu estava fazendo universidade para me tornar um gestor de marketing digital. Então, estava a cursar marketing. Não marketing ainda, estava fazendo gestão, porque lá na universidade estava fazendo gestão, ok. Certo, para depois chegar em marketing digital. Certo. Pois. Só que eu percebi que eu podia aprender o marketing digital antes. Fora da universidade. E foi isso que eu fiz. Eu aprendi o marketing digital fora da universidade. Então, quando precisava tomar essa decisão entre a universidade, não que a universidade não seja importante. Não estou dizendo isso. Sim. Que fique claro, a universidade continua e continuará a ser importante. Mas dependendo do foco de cada pessoa. E necessidade. Certo. Então, eu escolhi o trabalho. Abandonou a faculdade, nesse caso? Certo. Abandonando a universidade. Escolhi o trabalho e também comecei já a ler livros que me ajudassem a desenvolver o meu mindset, a minha maneira de pensar, se assim posso dizer. Após aquelas leituras que eu estava fazendo nos livros, o que eu estava vivendo com os amigos que tenho ao redor também, então senti-me motivado a começar a empreender e não só a mudar a minha maneira de pensar. Foi daí que também o meu salário mudou, era 56, passou para 64. Depois ganhei coragem, aprendi como falar com o boss sobre aumento salarial e o salário foi mudando aos poucos. E o que é que acontece? Eu não sabia como gerir o dinheiro de verdade. Porque a gente está nessa de receber o dinheiro, o salário mensal e separar o dinheiro do táxi, separar o dinheiro das necessidades e depois simplesmente gastar o dinheiro em alguma besteira. Então eu precisava manter o foco. Daí surgiu a necessidade de realmente fazer alguma coisa. Eu olhei assim, se os meus colegas que ficaram na universidade vão terminar e vão se tornar licenciados, então eu depois de terminar a universidade, depois deles terminarem a universidade, Sim. preciso me tornar rico. Ok, deixa-me ver se eu percebi. Tu disseste o seguinte, se os teus colegas vão terminar a universidade, vão se tornar licenciados e depois tu tinhas que fazer alguma coisa para fazer face àquilo que tu não fizeste, certo. Que é terminar a faculdade. Certo. Daí comecei a empreender isso em 2022, no final de dezembro. E quando comecei a empreender em vendas de calçados online, eu tenho uma loja virtual de calçados online. Okay. Yeah. Comecei a empreender e tal, comecei com aquilo. No princípio não parecia nada fácil porque eu também não sabia gerir mesmo o dinheiro. O problema sempre esteve na gestão de recursos. Certo. Aliás, dinheiro e fama, quando não acompanhado de instrução, causa destruição. Às vezes é necessário realmente ter um mentor. Daí, como vi na necessidade
de procurar sempre alimentar-me de conteúdos que me ajudassem a aprender a gerir o meu dinheiro. Porque eu acredito que quem sabe gerir o seu dinheiro da maneira correta é capaz de tornar-se rico em pouco tempo. Sim. Então, depois de eu começar a aprender como gerir o dinheiro, comecei a ver mais sucesso no empreendimento. Comecei a me ver mais distante. E cheguei aqui onde eu cheguei. Bom, mas agora, do ponto de vista daquilo que foi o seu objetivo, de tipo abandonar o curso superior e ir atrás de um sonho de empreender, hoje os seus colegas terminaram o curso superior, como é que o Alberto se sente? O Alberto sente-se realizado do ponto de vista daquilo que sonhou? Sente-se realizado? Valeu a pena ter abandonado o curso superior e partir para uma aventura, se posso bem chamar, que é o empreendedorismo? Eu digo que valeu sim a pena porque eu tenho muito orgulho de quem sou hoje. No princípio, eu associava a ideia de ser rico com o ter muito dinheiro, mas depois, com todo o tempo que eu passei a crescer na vida do empreendedorismo, fui notando que não tinha a ver com ter muito dinheiro. Tinha a ver, na verdade, mesmo era com como eu geria o dinheiro. Pois. Sobre o que era a prioridade. Ativos ou passivos? Pois, essa é uma questão do dia a dia de todos os empreendedores. Na verdade, os empreendedores que não dominarem essas questões de ativos e passivos não vão vencer. Então, Alberto, hoje olhas para trás, né? O que é que os teus colegas dizem? De tipo, o Alberto abandonou o curso superior, partiu para um sonho, para a realização de um sonho melhor. O que é que tu recebes de feedback dos seus colegas? Bem, os meus colegas não criticam, eles até que apreciam, porque eu acredito que as pessoas só não apreciariam se eu estivesse perto delas. O que é que acontece? Pessoas que a gente já conheceu durante um bom tempo, se continuamos perto delas, elas vão continuar a pensar que você continua sendo a mesma pessoa. Ok, não evoluiu. Mas se distanciarmos, tu deres a distância a essas pessoas e elas passarem a te ver simplesmente à distância e verem quem tu estás a te tornar, elas começam a apreciar-te. As pessoas não apreciam muito aquilo que elas têm fácil acesso. É isso que acontece. Então, não tenho um feedback negativo dos meus colegas, não. Então, tenciona voltar a estudar? Terminar os estudos nesse caso? Não faz parte dos meus planos. Não faz parte dos meus planos. O objetivo é se tornar rico. Mas o Alberto sente-se que tem a instrução acertada para se tornar rico? Bem, porque eu acabei de dizer há pouco tempo, dinheiro e fama, quando não acompanhado de instrução, causa destruição. Então a minha questão é, o Alberto está preparado para se tornar rico do ponto de vista de instrução, conhecimento? Eu acredito que a aprendizagem é algo constante. E se a aprendizagem é algo constante, eu não posso dizer que já sei. Se eu dizer, a partir do momento que eu disser já sei, acabo de criar barreiras para conhecer outras coisas. Outras coisas, sim. Então, com esta maneira de pensar, eu me dou a oportunidade de aprender todos os dias. Então, eu posso dizer que tenho tido a instrução correta para poder chegar ao caminho em que eu pretendo chegar. Que é ser rico. Certo. Alberto, qual é a visão dos seus pais? Já agora, não sei se os seus pais estão em vida, né? Mas qual é a visão dos seus pais no que diz respeito a toda essa decisão que o Alberto tomou? Abandonar o curso superior, partir para a realização de um sonho. Qual é a visão dos seus pais? Bem, no princípio, minha mãe não gostou da ideia de me ver a me pôr a par da universidade. Sim. Porque ela sempre sonhou em ter o seu único filho. Ainda mais. Seu único filho a fazer universidade e a terminar como os outros. Aquela ideia sobre o que todo mundo está fazendo, sim, o padrão. Que agrada, certo. Mas com o tempo eu fui lhe mostrando que o contrário também poderia ser bom. Sobre o que me refiro ao que agora eu posso acrescentar.
Exatamente. Existem muitos filhos que estão a estudar para agradar os pais. Para agradar os pais, mas até agora não conseguem acrescentar alguma coisa. E hoje em dia eu posso acrescentar alguma coisa, seja valor financeiro ou moral na família. Então está cautelado o lado familiar, tipo... Embora a mãe ainda está entre aspas, mas ela simplesmente concorda. Então, do ponto de vista do empreendedorismo, Alberto, onde é que o Alberto gostaria de estar daqui a 5, 2, se calhar 10 anos? Quem veremos como empreendedor? O maior empresário ou empreendedor de Angola? Bem, eu gostaria de ser visto apenas como alguém capaz de influenciar muitas pessoas, alguém capaz de inspirar jovens também, porque ser resultado de decisões difíceis não é fácil, não é realmente fácil, e muitos jovens provavelmente possam até passar pela mesma situação de fazer essas escolhas difíceis, sim. Porque o que é que acontece? Quando você toma a decisão de fazer algo que nem todo mundo faz, muita gente pode criticar e é necessário aguentar essa toda a bagagem. Então, se eu aguentar essa toda a bagagem e for capaz de me tornar alguém tão influente na sociedade angolana, então eu acredito que eu até aí consegui realizar o meu sonho. É simplesmente ser capaz de ajudar muitos jovens a saberem o que realmente querem na vida. Não o que todo mundo quer, mas o que realmente querem. Porque nós crescemos sabendo que devemos ser isso, queremos ser isso, porque até nossos pais, quando nos perguntam o que é que tu queres ser, só se baseiam mais em profissões, em emprego, okay, em alguma coisa do gênero. E quando a gente cresce, é difícil ter aquela mentalidade de querer ser alguma coisa sobre iniciativas. Iniciativas, sim. Uhum. Como jovem que é, Alberto, qual é a sua visão sobre a juventude em Angola? Achas que os jovens estão a trilhar o caminho desejado para conseguir ou para fazer face àquilo que são os objetivos da maioria dos jovens? Porque vê-se que hoje em dia os jovens todos querem ser empreendedores, todos querem ser bem-sucedidos, todos querem ser vistos, mas parece que há alguma contradição no que diz respeito àquilo que são os caminhos que os jovens trilham. Qual é a sua visão? Eu vejo que existe muito jovem em Angola, né? Muitos jovens em Angola realmente têm alguns empreendem por intermédio de necessidade simplesmente, e não por questão de desejo, de querer realmente empreender. Ok. E se for a ver, eu costumo dizer que existe muita gente que empreende simplesmente para sobreviver e existe outra parte que empreende para crescer financeiramente. Então, a maior parte da juventude vê-se na necessidade de empreender simplesmente para sustentar as suas necessidades. E Alberto, qual é o conselho que o Alberto deixa aos jovens que têm essa visão sobre empreendedorismo? Porque assim, na minha visão, naquilo que eu sei sobre empreendedorismo, eu acho que nós não devemos empreender para comer, certo. Não devemos empreender para matar fome, não devemos empreender para deixar de trabalhar para o patrão. Uhum. Olha que o empreendedor é alguém resiliente, é alguém que vê resolução quando tem problema à sua frente, é alguém que tem coragem, é alguém que está preparado para trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia para o seu próprio negócio. Então, existem muitas pessoas que estão a empreender só porque não querem mais acordar cedo, não querem ter com o patrão. Então, qual é o recado que o Alberto deixa? Olha, eu aconselharia a todo jovem que antes de começar a empreender, primeiro estudar empreendimento. O que é realmente empreender? O que é que envolve? O que devia saber sobre empreender? Porque simplesmente decidir empreender porque viu que alguém está a empreender ou porque teve alguma necessidade, as necessidades que já citou, não vai levar a lado nenhum. Eu aconselharia também que quando entrasse
nesse mundo de empreendedorismo que seja para crescer financeiramente, que seja para multiplicar bens, para multiplicar ativos, para criar sempre. Porque simplesmente aqueles que criam mais são os bem-sucedidos. Quem simplesmente cria uma coisa torna-se estático e não avança. Então, se alguém quiser empreender, se um jovem angolano quiser, pensa mesmo em empreender de verdade, que tenha em mente a ideia de gerar mais ativos. Boas. Alberto, qual foi a sua maior falha como empreendedor e que lições retirou destas falhas? A minha maior falha, acho que é de todo empreendedor, foi juntar os bens da empresa com os meus próprios bens. Nesse caso, o dinheiro da empresa com o meu próprio dinheiro. O que é que eu fazia? Eu sempre que ganhava, sempre que tinha o faturamento sempre que tinha o faturamento, eu unia com todo o meu dinheiro à parte, salário nesse caso, unia com todo o meu dinheiro à parte e dizia não, o dinheiro é esse que eu tenho e tal, e podia gastar normalmente. Só que depois eu me via na situação sempre de recomeçar, de pegar sempre no salário e ter que reinvestir para a superior. Sim. E esse realmente foi um dos maiores erros que eu cometi. E aconselho a todos os jovens a evitarem juntar o dinheiro do empreendimento com o seu próprio dinheiro. E de preferência, para não cometer certos erros, que estabeleça um salário para si mesmo, para poder avançar. Boas. Alberto, como e quando é que o Alberto decidiu se tornar professor de inglês? Tão jovem que é. Na verdade, eu me formei em inglês. Formei em inglês em 2017 mesmo também. Comecei a... Curso médio de línguas? Certo, fiz formação de professor de inglês. Formação inicial. Certo, é ensino médio mesmo. Ok. Formação de professor para professor de inglês e MC. IMC, ok. Certo. E magistério não? Certo, magistério. Ok. E na Garcia Neto, depois fui mandado para o Mútuo Acavela em 2021, acho que foi em 2021, sim. Depois de Covid, foi o ano que eu terminei o ensino médio. Ok. E decidiu ser professor de inglês? E como aprendeu inglês tão cedo, né? Ao ponto de se tornar professor de inglês? Comecei a aprender inglês em 2016, por incentivo da minha mãe, porque ela sempre queria me ver a falar inglês com as colegas dela de serviço, porque ela tinha colegas de serviço que viviam na África do Sul, que viviam assim afora. Então ela me incentivou-me a aprender inglês e foi daí que surgiu a vontade também. Parece que todo mundo que faz curso de inglês já sonhou alguma vez em ser professor de inglês. E o inglês seria um fator realmente que me facilitaria conseguir emprego fácil. Eu tive essa visão já desde puto, que em inglês seria muito fácil conseguir um emprego. Ok. Então, isso realmente é algo que os jovens não deviam ver com mais atenção, deviam olhar para essa questão das línguas com mais atenção, porque afinal de contas, hoje faz parte dos critérios de seleção de qualquer empresa multinacional. Realmente. E não só. Realmente. Então, Alberto, qual é a maior dificuldade que já encontrou no mercado de trabalho em Angola? Do tipo, mandei o meu CV para uma empresa, chamaram-me, entrevistaram, não passei. Qual foi a tua maior dificuldade? De tipo, tinha tudo para entrar nesta empresa, tinha tudo para passar neste recrutamento. Olha, bem, nunca tive tanta dificuldade em conseguir um emprego aqui em Angola. Nunca tive tanta dificuldade porque sempre tive alguém que me ajudasse. Eu acredito que a maior facilidade de conseguir emprego aqui em Angola é ter pessoas influentes. Será? Sim, isso não é possível. É possível, mas é mais fácil. Acho que é em toda parte do mundo. É mais fácil com influência. Okay. Se tiver alguém que trabalha em algum sítio, em algum local, um amigo ou um ex-colega, e tiverem a precisar de alguém,
Hoje em dia, dizem à pessoa que estiver a trabalhar para chamar o seu amigo, porque é já alguém de confiança. Ok. Então nunca tive tanta dificuldade por causa disso. A única dificuldade que eu vi que realmente eu tinha tudo para passar, mas foi simplesmente pela idade, porque eles viram, na época eu estava com 18 anos de idade, candidatei-me como professor num colégio. E eles Escola internacional? Não era uma escola internacional, uma escola normal, assim, do bairro mesmo. Eles disseram que eu tinha tudo, gostaram muito da entrevista, até porque eu fui bem convincente mesmo na entrevista. Mas acontece que pela idade, supostamente, os alunos eram quase da minha idade também, não aceitaram. Engraçado. Muito engraçado. Mas após isso, eu fui para um outro colégio também e passei normalmente, por influência. Mas, Alberto, achas que as influências devem ser o primeiro critério que nós temos que ter na hora de procurar os empregos? De tipo, se eu não tiver influência, não arrisco, não vou? Não, se não tiver influência, pode arriscar normalmente. Pode arriscar, claro que não vai ficar parado só porque não tem influência, porque nem todo mundo começou com influência, e para ter influência é necessário ter uma iniciativa, é necessário ter um princípio, não é? Então pode arriscar à vontade, mas é necessário ter conhecimento. Eu digo que, o que é que eu costumo dizer? Eu digo que o que faz com que muita gente não consiga emprego é saber como realmente é uma entrevista de emprego. Como funciona uma entrevista de emprego. Como funciona uma entrevista de emprego. A preparação do CV. Certo. E não só... Porque o nosso CV diz muito sobre nós. Certo. Se as pessoas não prepararem o CV condignamente, aquilo acaba por falar menos do que provavelmente aquilo que tu vais dizer na entrevista. E também a preparação de si mesmo. Porque simplesmente ir a uma empresa, dizer o seu nome, onde estudou, pode não ser o suficiente. Não é. É necessário que a pessoa se venda naquele momento. E achas que alguns jovens estão preparados ou têm estas habilidades de tipo chegar nas entrevistas, convencer? Acho que não, porque a escola não ensina isso. Eu, quando saí do ensino médio, eu não sabia o que é que eu tinha que dizer numa entrevista de trabalho. A escola não ensina isso aqui em Angola. Não sei se existe alguma escola aqui que ensina, não é? Mas a escola não ensina como a gente deve se comportar numa entrevista de trabalho, o que é que devemos dizer, o que é que não devemos dizer, a não ser que esteja a fazer o curso de recursos humanos. Realmente. Na verdade, essas são daquelas questões que o Vítor Motola retrata no livro, The Five Things You Don't Learn in School, onde ele diz que na escola não aprendemos aprender a comunicar, não aprendemos a ganhar dinheiro, não aprendemos a gerir dinheiro, não aprendemos muita coisa sobre o sistema de saúde, tudo isso. Sente-se realizado, Alberto? Ainda não. O que é que falta? Já abdicou de muitas coisas Já. para partir para o teu sonho? E ainda não se sente realizado? Ainda não. Ainda não me sinto realizado, mas me considero uma pessoa feliz. Isso é o mais importante. Ainda não me sinto realizado porque os meus sonhos ainda não foram realizados. Qual é a sua visão sobre a sociedade em Angola? Hoje, nos dias de hoje, do tipo, nós temos uma forma de ver as coisas em Angola que às vezes criam muitos debates, de tipo, a juventude acha que pode tudo, as pessoas acham que têm opinião sobre tudo. Eu não concordo com pessoas que tenham opinião sobre tudo. Não é possível termos opinião sobre tudo que acontece. O fulano lança um disco, tens opinião sobre aquele disco, lança uma marca de roupa, também tens uma opinião sobre aquilo, e tu não fazes nada, tu não tens nada, não crias nada, só tens opinião. Qual é a sua visão sobre isso? As pessoas criticam sobre aquilo que as falta. As pessoas normalmente aqui em Angola, não sei se fora também é assim, mas acho que é próprio do ser humano, tem a tendência de criticar o que não tem, o que lhes falta. Eu recentemente postei um vídeo falando mesmo sobre quase o mesmo assunto
e disse assim: se eu comemoro por conseguir mais alguns milhões na conta bancária, não devia te chatear. E se te chateia, é porque você só é a pessoa errada ouvindo o certo. E não devia chamar isso de ostentação. As pessoas querem opinar sobre tudo, mas desconhecem também quase tudo. E eu realmente também não concordo com isso. Sim, porque isso nos torna pessoas amargas. De fato. Existem coisas que acontecem que nós temos que simplesmente deixar passar. E se for a ver, esse tipo de pessoas são pessoas que sempre reclamam de quase tudo. Pessoas negativas. E são o tipo de pessoas que a gente nem devia estar a entrar em contacto. Devíamos mesmo evitar de qualquer forma contato com este tipo de pessoas. Pois. Infelizmente não temos como nos livrar tão rápido de pessoas do género, né? Somos obrigados diariamente a lidar, a conviver com esse tipo de pessoas. Mas pronto, fazer o que é a vida. Projetos futuros a curto, médio prazo para o Alberto escritor, o Alberto empreendedor, o Alberto professor de inglês, tão jovem, tantas habilidades? Bem, como escritor, ainda não estou planeando nada. Simplesmente como empreendedor. Ok. Qual é o voo que o Alberto está a preparar como empreendedor? Eu aprendi que o empreendedor é aquele que, mesmo que não esteja a trabalhar, o seu empreendimento continua a funcionar. E um dos meus principais focos era esse: pôr a minha loja virtual de calçados a funcionar, mesmo sem eu estar lá. Hoje eu tenho uma funcionária que trabalha como a minha assistente, que responde todas as mensagens da loja e tal. Tem alguém que posta tudo e essa coisa toda. Anteriormente costumava ser simplesmente eu. Tem um entregador também e fazem tudo isso. Ou melhor, a loja funciona sem a mão do Alberto. Não preciso estar lá na loja e a loja está a funcionar normalmente. E agora, como empreendedor mesmo, não é? Já que a minha loja está se tornando mais sólida a cada momento que passa, estou pensando em começar mais outros projetos. Porque sou uma pessoa muito habilidosa, na verdade. Tenho domínio de muita coisa. Porque sempre acreditei que se eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava saber como realmente se faz. Então, Alberto, conselho para os jovens? Eu aconselharia... Qual é a minha câmera aqui? Eu aconselharia a todo jovem que quisesse começar alguma coisa, seja empreender ou a trabalhar em alguma empresa, fazendo universidade, que simplesmente foque naquilo que pretende fazer. Simplesmente isso. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Termina aqui mais um episódio e estamos juntos. Alberto, Estamos juntos. Estamos juntos, mano. Força. Muito obrigado.